Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de convidar vocês para participar de uma reflexão juntamente comigo. Queria falar com vocês a respeito de propósito e processo. São duas coisas muito parecidas, mas muito diferentes ao mesmo tempo. Eu estava pensando hoje de manhã, porque na maioria das vezes a gente tem algum propósito para a vida da gente que é revelado. Mas será por que o processo nunca é revelado? Então fui em busca, li algumas coisas e buscando até mesmo a Bíblia, vi alguns casos parecidos. No caso de José, ele teve um sonho, mas esse sonho não foi revelado a ele o processo. Foi revelado que ele seria um governador e alguma coisa assim do tipo. Mas lá, no sonho não conta para ele que ele seria vendido pelos seus irmãos. Não conta o processo que ele teria para chegar até ali. E até mesmo Maria, que o anjo do Senhor a visitou, dizendo que ele seria concebido um filho que chamaria Jesus. Mas não foi revelado aquele processo que no final ele acabaria sendo crucificado. E vários outros casos também que já aconteceu, até mesmo Noé, que em meio ao deserto, que nunca havia havido chuva até então, segundo a Bíblia, naquele lugar. Segundo a Bíblia, as águas brotavam do chão, mas nunca havia tido chuva naquele lugar. E Deus simplesmente chegou para ele e disse: Noé, construa uma arca. E desapareceu. Mas todos esses da Bíblia foram revelados o propósito de vida, mas não o processo. Eu acho que na maioria das vezes, se o processo fosse revelado, nenhum deles conseguiria alcançar o seu propósito. Porque imagina só, se chegar e nos dizer tudo aquilo que nós vamos ter que passar por provações, vergonhas, decepções, lutas, você acha que a gente ia conseguir chegar no propósito da gente? Por isso eu acho que na maioria das vezes são revelados os propósitos para que a gente venha enfrentar as batalhas para conseguir alcançar o nosso propósito. Realmente os processos são dolorosos, mas eu fico imaginando, a gente tem que manter o nosso propósito, não pode nos desvair, deixar cair, porque o Senhor, ele chega na sua casa, bate, e se você abrir as suas portas, ele o habitará em sua casa. Já o diabo, ele é diferente, ele nem bate na sua porta, ele simplesmente arromba e quer fazer morada na sua vida. Mas não podemos aceitar, porque se vimos um propósito para a nossa vida, ou se está difícil, a gente temos que nos entregar a Deus, dizer realmente: Senhor, estou aquebrantado, sou pecador, sou falho, mas eu quero viver o meu propósito. E o processo vai chegar ao fim, porque podemos chegar a uma olaria para visitar. Para quem está visitando, olhar na mão do oleiro, vamos ver apenas barro, nada mais, um oleiro com barro na mão. Mas para quem está vivendo o propósito, para quem está olhando de dentro e não de fora, ele não vai ver apenas barro, ele já vai imaginar o processo final, ele já vai ver o vaso, e o vaso que importa. Até mesmo o diamante para ele chegar àquele ponto, ele tem que ser lapidado, e a lapidação dói, a lapidação é dolorida. Você sabia que para uma ostra fazer a pérola, ela precisa de ter 1 grão de areia nela? Que é aquele sofrimento para eliminar aquele grão de areia que a ostra consegue criar a pérola. Até mesmo que eu falando a respeito do vaso, do oleiro, às vezes vai chegar um momento na sua vida que você vai achar que você está esquecido, que Deus esqueceu de você, que não tem mais jeito e ninguém, e tudo sumiu, seu propósito sumiu. Mas esse é o principal momento, é o momento que o oleiro acaba de fazer o vaso e o coloca no forno. E nesse processo você vai achar que está esquecido, que está abandonado. Mas o processo do forno, ele serve-nos para fortalecer o vaso, para que ele resista sem quebrar. Porque ele pode ser frágil, mas depois que ele vai para o forno, ele suporta. Mas fica tranquilo, vai chegar o momento que Deus vai abrir o forno e vai tirar o vaso. Meu amigo, e quando ele tirar o vaso, ele vai encher o vaso. Então é só vitória. Então creia no seu propósito. O
processo é doloroso, mas precisamos do processo. O processo nunca é revelado, porque senão jamais íamos chegar a viver o propósito. Então pense nisso, viva seu propósito com fé, tenha esperança em Deus, que tudo é capaz. Você já pensou se eu simplesmente vestisse um jaleco, colocasse em mim um estetoscópio, carregasse uns figos no mamômetro e fosse chamado de médico? Não. É muito fácil pensar que sou um médico pelo simples fato de estar com um jaleco e um estetoscópio, mas para isso foram uma longa caminhada de 10 anos, simplesmente para ser chamado de doutor. Valorize o processo, que sirva de ensinamento, mas que você não desanime, porque se o processo está doloroso, se a lapidação está doída, tenha fé que o propósito, quanto mais doloroso o seu processo, maior o propósito, maior a vitória. Tenha fé, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Deus abençoe.